Olá, meu nome é Valdirene, eu sou mãe de 6 filhos, dos quais 2 já são adultas, de 22 e 18 anos. E o objetivo desse vídeo é compartilhar alguma experiência com vocês, mamãe, e eu gostaria de falar nesse vídeo a respeito de correção de filhos. É possível criar filhos sem bater? Sim ou não? Como as 2 filhas minhas mais velhas já são adultas, eu posso dizer que é possível criar sem bater. Por quê? Porque eu criei as 2 sem bater. E as 2 são exemplos meus aqui agora, porque eu já tenho como trabalho concluído, já são adultas, pronto, trabalho finalizado. Ainda são solteiras, ainda moram comigo, mas o trabalho foi finalizado. Então, eu posso dizer que sim. É possível criar sem bater, porque eu criei elas sem bater. Os outros 4 também tenho criado sem bater. Mas o que eu gostaria de falar a respeito da correção. Uma vez eu estava ouvindo um vídeo de uma mamãe dizendo, olha, não bate, não bota de castigo, não bota num cantinho do pensamento. E eu pensei, nossa, o filho dela deve ser um anjo, porque só conversar também não funciona. Porque quantas mães estão conversando com os filhos estão enrolando as mães. Eu penso que cada idade é uma idade, cada fase é uma fase. O método que eu uso para corrigir uma criança de 7 anos, como por exemplo meu filho de 7 anos, não pode ser o mesmo que eu corrijo de 12. E a maneira que eu lido com a menina de 15, que é a Emily, não pode ser o mesmo método que eu lido com a 18. Então cada filho tem uma maneira de ser corrigido, cada filho tem um modo de ser tratado no que se refere à educação, no que se refere à correção. Eu penso que é possível sim criar sem bater, mas também não se pode deixar de corrigir. Eu criei as 2 mais velhas, por exemplo, sem bater. Eu me lembro de uma vez ter batido na mais velha e umas 2 vezes na de 18, não mais do que isso. Que era bem levadinha, era bem arteira, mas não mais, não era necessário, nunca foi necessário elas apanharem. E os outros 4 também têm sido assim, eu também tenho criado sem bater. E o que eu faço? Eu uso métodos de correções, eu uso métodos educativos, eu sempre coloco o castigo da tabuada, o castigo do dicionário, onde eles vão copiar palavrinhas do dicionário, coloco aplicações de leitura, eu sempre gosto de usar métodos educativos. Eu coloco para ler e depois eu vou lá ver se ele realmente leu e ele vai contar para mim o que ele leu. Eu coloco lá para fazer tabuada e depois eu vou tomar tabuada. Então, eu gosto de usar métodos que vão agregar algum valor na vida deles, na educação deles. Bater não é necessário. Já bati nos outros 4, sim. Teve uma vez que eu bati em um e no outro. 2 meninos, sim, apanharam uma vez. Não mais também do que isso. Porque não mais foi necessário. Eu penso que dependendo da gravidade do assunto, a gente precisa corrigir. A gente precisa de uma correção. E eu gosto muito de trabalhar com o método do mérito. Se você merecer, você ganha isso. Se você não merecer, eu não vou te dar. Se você merecer, sim, eu te levo em tal lugar. Mas se você não merecer, eu não vou te levar. E eu sempre mantive firme os meus nãos e os meus sim. Sempre gostei de trabalhar com a base do método, do mérito. Então a questão é você, mãe, identificar o que o teu filho mais gosta. Ele gosta de passar mais tempo no videogame? Ele gosta de passar mais tempo com os amigos? Ele gosta de fazer o quê? Então você vai ter que usar o que ele gosta para poder fazer ele entender que na vida é assim. Na vida a gente tem questões que são questões de merecimento. Então eu penso que é importante corrigir. Porque também ficar só conversando com os filhos não funciona. Quantas mães são enroladas pelos filhos enquanto estão só conversando, os filhos estão mentindo, estão enrolando. Então eu penso que a correção é necessária. Porque é melhor os filhos serem corrigidos pelas mães, que os amam, que vai corrigir com amor, do que eles serem corrigidos pela vida, que a vida não vai ter nenhuma piedade, não vai ter nenhuma compaixão. Eu penso que tem até situações mais graves que os filhos estão de um jeito tão sem caráter, sem respeito, que se eles não forem tratados pelos pais, vão ser tratados por policiais, vão ser tratados de uma maneira dura, por pessoas cruéis até.
Então, a gente vê tantos vídeos sobre adolescentes batendo em professor, até crianças batendo em professor. Então, a gente não pode deixar. A gente precisa tratar os nossos filhos, porque é melhor que eles sejam corrigidos por nós do que mais tarde, quando adultos, eles serem corrigidos de maneira difícil pela vida. Então, se eu quero que alguém corrija meus filhos, esse alguém tem que ser eu. Eu penso assim. Eu quero que eu seja a pessoa que vai corrigir os meus filhos, para que quando eles chegarem na vida, eles já estejam preparados para tudo que eles vão viver, e eles precisam entender que na vida há regras, há leis, a gente tem Constituição para obedecer, a gente tem leis para obedecer. Então, em toda a nossa vida, a gente vai ter leis que a gente vai ter que submeter, autoridades que a gente vai ter que submeter. E quem são as pessoas responsáveis para ensinar isso para as crianças? Os pais. Nós, os pais. E as mães também, em especial, que são as que mais se dedicam. Nós temos a obrigação e o dever diante de Deus e dos homens de ensinar os nossos filhos que, sim, há regras, sim, há méritos, sim, eles precisam aprender. Eles precisam aprender que há regra para tudo e há merecimento e há méritos, e isso quem ensina somos nós. Então, quando a mãe ama, a mãe educa, e quando a mãe educa, a mãe também corrige. E a gente não está matando o filho, a gente não está batendo, a gente não está fazendo nenhum mal. A gente só está mesmo corrigindo algumas atitudes, algumas ações que, se continuarem acontecendo, podem prejudicar o futuro dele, podem fazer mal aos nossos filhos. Então é melhor que esse caráter seja moldado por nós. Porque você é mãe, você ama. Então, corrija os teus filhos, para que eles não sejam corrigidos pela vida. É o meu conselho para vocês, tá bem? Que Deus te abençoe e te guarde na jornada da maternidade.